Estou aqui no centro de Katmandu. Gostaria de convidá-lo para ler comigo um texto bíblico, por bondade. Está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Uau, está dando um trem subiando no meu ouvido. Capítulo 6, por favor. E o versículo 31. Nós vamos ler até o verso 34. Mateus, capítulo 6, verso 31, diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Queridos, nós estamos em uma série que creio ser abençoadora e provavelmente irá bastante longe, que está aí na tela, a temática que estamos a trabalhar. Iniciamos na semana anterior falando sobre isso, sobre o reino de Deus, tentando vos mostrar a nossa conexão com Ele, o que fazemos parte. E eu terminei a semana passada falando de sermos a estratégia de Deus, o que a gente chama no Senhor de connect, ou de conexão com o Senhor. Essa é a ideia do que somos, é a visão da IBBN. Por isso estamos trabalhando essas sequências de ensinos nas quartas-feiras sobre o reino de Deus, através de um entendimento que o único meio de ensinar é primeiro aprender. Eu vos disse semana anterior que o problema das pessoas não abundarem no reino de Deus, não viverem a plenitude, não serem felizes, é justamente porque não conhecem. Não consegue compreender, pois nunca conheceu. E se não conheceu, não consegue receber. E se não recebe, é evidente que não há como desfrutar daquilo que o Senhor já conquistou a nós. É por essa causa que o reino de Deus parece ser uma pérola escondida. Parece ser um tesouro que está distante de nós. E durante muito tempo, buscamos encontrar esse tesouro em tantas coisas e em tantos lugares. E a gente continua lutando e parece que não muda. Perceba que é um problema de mundo. Acho que todos aqui são conscientes daquilo que vou dizer. A humanidade inteira, e por assim dizer, dentro dela, aqueles que creem também, aqueles que professam o cristianismo, que seguem a Jesus, ou que pelo menos estão dentro de denominações pelo mundo afora, todos concordam com isso, que o mundo está em crise. E não estou dizendo de crise financeira, eu estou dizendo de crise de alma, estou dizendo de crise emocional, eu estou dizendo de crise de um vazio imenso dentro de si. Não é à toa que as pessoas estão na igreja, mas estão infelizes. Elas vão nos cultos constantemente, mas continuam vazias, continuam infelizes. Não é à toa que dia após dia um número enorme de pessoas buscam subterfúgio em tantas
coisas mundanas na perspectiva de que isso vai saciá-la ou satisfazê-la. Não é à toa que há um alto índice de suicídio dentro daqueles que poderiam dizer têm uma vida legal, pelo menos numa qualidade legal. Isso porque não dizemos ainda do alto número daqueles que lideram e que deveriam ser exemplos de uma plena paz e felicidade e que, não obstante a isso, tiram a própria vida ou largam tudo ou embrenham-se em um mundo de drogas ou de dor e de solidão. É fato que o mundo está à beira de um colapso nervoso. É uma verdade absoluta que as pessoas hoje gastam muito mais recursos com psicotrópicos do que com remédios regulares. Se você olhar as farmácias de muitos cristãos, e não apenas destes, mas da grande massa brasileira e mundial, por assim dizer, as suas farmacinhas, cada uma delas tem no mínimo 1 ou 2 psicotrópicos, ou para dormir, ou para relaxar, ou para emagrecer, ou para alguma coisa nesse processo de alcançar a felicidade. Isso é geral. Mesmo aqueles que têm uma vida regular, cristã, também assim o fazem. E aí se pergunta, por que esse vazio continua existindo? Por que as pessoas não conseguem serem felizes? Por que o mundo vai de mal a pior, e mesmo que soluções sejam apresentadas século após século, década após década, ano após ano, novas tecnologias surgem, novos planos, novas ideias, novos recursos, novos mecanismos, novas terapias, novos médicos, novos medicamentos. Cada vez mais a ciência se torna eficaz, cada vez mais profunda, cada vez mais intensa. E não obstante a tudo isso, parece que à medida que avoluma o crescimento das coisas, é a mesma medida que distancia a tão sonhada felicidade. Parece que quanto mais a gente busca saber, mais busca ter, mais busca viver, mais se aproxima da morte. Quanto mais foge do desespero, mais perto da dor chega. Quanto mais longe a gente quer ficar da violência, mais próxima de nós ela se aproxima. E aí você encontra as pessoas e olha nos seus rostos, e tudo que você vê é um semblante de tristeza, olhos caídos, uma expressão como quem não aguenta mais. E se você estender um pouquinho o seu diálogo com qualquer pessoa que seja e der uma mínima brechinha, você vai ter ali alguns minutos, por não dizer meia hora ou 1 hora que seja, de lamúrias, de exposição daquilo que está sofrendo e vivendo dia após dia. É ou não é verdade? Você tem que às vezes até dizer, meu irmão, por favor, vamos trocar de assunto, vamos mudar o rumo da prosa, porque em geral o assunto imediato na vida de qualquer pessoa hoje é as dores, é as crises, as lutas, os desesperos que elas estão vivendo. Não é fato? E aí a gente tem uma gama como nunca tivemos na história da nação brasileira e sequer do mundo de hoje. Uma gama de programações das mais variadas, de entretenimento, nos quais prende as pessoas diante dos programas, não apenas estes televisivos, mas também de mídias sociais e de recursos tecnológicos, e eles embrenham-se em tudo aquilo, suas mentes ficam capturadas por um tempo ali, e parece que é um êxtase, e aquele momento é desligável, e tudo não acontece em volta, parece que o mundo se fecha naquele tempo em que ele está entretido com aquele negócio, mas quando sai dali, então a problemática explode tudo, porque aquele tempo que ele ficou embrenhado naquele mundo escondido, foi o tempo em que as coisas à sua volta se aglomerou e aconteceu mais e mais coisas que o deixou mais triste ainda. E aí a gente percebe um outro aspecto de um tempo onde nunca tivemos uma programação evangélica televisiva global quando temos agora. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso à informação cristã quanto estão tendo agora. Nunca tivemos tantos filmes de cunho evangélico quanto estamos tendo agora. E não é âmbito nacional apenas, mas internacional.
Nunca tivemos tantos teleevangelistas espalhados pelo globo quanto estamos tendo agora. Nunca tivemos um aumento tão grande de autores evangélicos publicando seus livros dos mais variados títulos no Brasil e fora dele. Nunca tivemos tantos crentes, por assim dizer, andando pelas ruas, seja da nossa cidade ou mesmo da nação brasileira. Nunca tivemos tantos políticos dominando a área pública quanto temos agora políticos crentes. Nunca tivemos, nunca tivemos tantos professores nas escolas públicas crentes como estamos tendo hoje. Nunca, queridos. Nunca tivemos um tempo em que houvesse tantos empresários de alto calibre crentes dentro das igrejas como estamos tendo hoje. Nunca pudemos falar do evangelho tão abertamente quanto estamos podendo hoje. Nunca. Até mesmo nos países proibidos que fazem parte da cortina de ferro, cujo evangelho pessoal não pode ser ministrado, mas ainda assim, por meio de televisão ou rede de internet, alguns televangelistas têm conseguido entrar. Então, é de forma massiva, global, o alcance da comunicação, o anúncio do evangelho, das boas notícias. Só que o grande problema é que a esmagadora massa que se prega hoje, prega um evangelho que promete o alívio imediato de todas essas pressões, por meio dos sacrifícios que cada pessoa pode fazer em prol daquilo que se prega, por meio das oferendas que se pode dar por o Deus do qual está sendo anunciado, pregado por ali, pelo dito evangelista que está na mídia, ou mesmo nos púlpitos de igrejas. Então é uma falsa propaganda, e as pessoas veem na sua volúpia, no seu desejo de ficar livre, pois a promessa é: ver que tu vai ficar livre. E o grande detalhe é que as pessoas nunca saem livres, saem cada vez mais aprisionadas, obesas por conta das pressões, e cada vez mais tristes, acabrunhadas, desanimadas, desistindo da vida e desistindo inclusive da única coisa que não deveria desistir, a esperança que há em Deus. Esse é o Brasil que nós temos, é o mundo que nós temos. Então aí bate um desespero global, e principalmente em mim, e pergunto a mim mesmo: então o que será da humanidade? Qual é o grande problema que estamos enfrentando hoje? Soluções plausíveis, bonitas, legais, de maneira imediata, mas que na verdade não solucionam coisa alguma, são vendidas através do sistema radiofônico e televisivo todo dia, e através inclusive de televangelistas e evangelistas na rua, mas os mesmos continuam tendo as crises que aqueles nos quais eles pregam vivem. Não poucos daqueles que propõem um alívio é o mesmo que está precisando de um alívio. E aí a gente percebe que vai de mal a pior. E sendo assim, como isso pode melhorar? Por que chegou nesse ponto? Percebe, queridos, como é gritante as coisas. A humanidade tornou-se o seu pior pesadelo. O pesadelo do homem é o próprio homem. O pesadelo da humanidade é a própria humanidade. Pois é a mesma humanidade que é capaz de avançar na ciência e criar coisas grandes como bons remédios para eliminar doenças das mais difíceis, mas é a mesma capacidade humana de criar que impede que esse remédio chegue verdadeiramente a quem precisa. É a mesma humanidade que cria armas de destruição global que daqui a pouco se volta contra o próprio que criou. É a mesma humanidade que tenta melhorar a vida dos outros, que cria os mecanismos para destruir a vida dos outros, sabe? Então como vai melhorar tudo isso? Como isso pode ser resolvido? Como podemos dar jeito? Que mensagem podemos anunciar em 2018 ao mundo que tudo pode mudar? Que mensagem o irmão e a irmã, que é uma estratégia de Deus, pode dizer a alguém na rua, no mercado, na costureira, no posto de gasolina, encontrou alguém doente ou sei lá o que, andando cabisbaixo ou entristecido? Que mensagem você vai poder dar a ele? Se as mensagens que a gente tem dado são as mesmas que os outros têm dado, e que as pessoas continuam tendo as mesmas crises, continuam tendo os mesmos dilemas, e não obstante elas, em alguns casos, elas estão com menos dilemas do que os próprios crentes, que são a própria estratégia.
Então o que fazer? Então qual é o problema? Qual é a solução para esse problema? O problema é que o homem, a humanidade inteira, vive esses séculos todos, esses milênios todos, tentando preencher um vazio impreenchível, tentando resolver um problema com uma outra solução criada por si mesmo. O problema da humanidade é exatamente a ausência de um relacionamento com Deus que promova neles a certeza absoluta do que eles são e de o porquê estão. O grande problema da humanidade é exatamente a ausência de saber o que somos e por que estamos aqui. E essas duas dúvidas permeiam latentemente no coração de bilhões e bilhões de pessoas. Isso, ainda que seja algo psicologicamente lá no interior de suas almas, mas procede dessa plataforma, esse descortinar de dores psicossomáticas em todas as áreas da vida. Percebe-se que desde que o homem caiu, como vimos aquela imagem, desde que Adão e Eva escolheu o caminho errado, escolheu dar o reino que eles tinham nas mãos, o controle desse reino a Satanás e aos seus asseclas, desde esse tempo a terra emergiu nessa imensa trevas contínuas. Desde esse período a humanidade continua tentando encontrar meios de ser feliz. Então, desde a queda, há duas coisas dentro do homem que ficarão inalteradas, mas que é a causa máter de todo o problema. Diga para quem está ao seu lado: o primeiro problema dentro da humanidade é a ausência de Deus em suas almas. Diga de novo para outra pessoa: o segundo problema da humanidade é o desejo de domínio que ainda permeia o coração de cada ser humano. Esses são os dois problemas que a humanidade tem. E são justamente duas coisas que Deus não tirou do ser humano quando Adão e a Eva caíram. Primeiro, o vazio que todo ser humano tem de que ele precisa se conectar com algo superior. Isso é um fato. Todo ser humano sente no seu ser que ele precisa se conectar com algo superior a ele. Ele precisa ter uma devoção a um ser superior, ainda que, ateisticamente dizendo, ele diga para si mesmo e para quem perguntar: eu não creio em Deus, mas ele precisa crer em alguma coisa que faça aquela anticrença existir. Ele tem que crer numa filosofia, ele tem que crer em si mesmo, ele tem que deusificar a si mesmo para tentar preencher, mas ainda assim lá no fundo de sua alma, ele sabe lá na alma dele que só há um jeito e que ele precisa encontrar-se com Deus. É por isso que a Bíblia diz: o tolo diz a si mesmo e aos outros: não há Deus. É tolo porque ele diz exatamente aquilo que ele sabe que não é verdade o que ele está dizendo. Perceba que a maior astúcia de provação de um ateísta é a tentativa de provar aquilo que não existe. Logo, se tenta provar aquilo que não existe, é que no fundo da alma dele ele crê que existe alguma coisa, ele precisa, portanto, provar que não existe. Entretanto, você sai daqui e vai a qualquer lugar do universo global, seja na Ásia, seja na África, seja na Europa, seja aqui na América, seja nos lugares mais inóspitos da Amazônia, seja nos cantos mais remotos das cordilheiras, e você encontrar pessoas que nunca tiveram contato com outro ser humano, você vai encontrar de algum jeito que eles criaram para si, seja um totem, seja uma fogueira, seja um animal, seja um sol, seja uma árvore, mas ele criou uma divindade na qual ele precisa se devotar. Todo ser humano cria algo para si, para ele abalizar sua esperança. Desde que mundo é mundo, a humanidade cria seus deuses. Por quê? Porque a expulsão do jardim do Éden, de Adão e Eva, lhes tirou o que eles tinham de melhor e mais importante. Quando você observa o Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26, onde a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e você percebe a criação dele sendo deslocada e construída até o verso 25, e depois que está tudo pronto, ele decide fazer aquela massa humana,
e colocou dentro dessa massa humana a vida. E a Bíblia diz, nas palavras do próprio Deus, em um conselho consigo mesmo, ele disse: Deus, façamos a humanidade, ou façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre tudo que se arrasta e sobre toda a terra. Quando Deus estabelece essa criação, a Bíblia diz que ele soprou no homem o seu espírito e ele fez-se alma vivente. Deus colocou o mais poderoso, o mais inteligente, o mais interessante que o homem podia possuir. Deus soprou dentro dele seu espírito, que não apenas dava vida, mas lhe dava capacidade de governo, lhe dava conexão com ele. E a Bíblia diz em Gênesis, de maneira muito triste, no capítulo 6 e o verso 3 ao 5, que o Espírito de Deus foi retirado do homem quando este é expulso do jardim. Então agora, tudo aquilo que ele tinha de melhor e que o conectava com Deus foi retirado dele. Por quê? Isso é muito importante dizer. Porque é nesse ponto que o Espírito Santo habitava dentro do homem, cuja conexão com o céu e a terra era estabelecida. Então o governo dos céus estabelecia as suas diretrizes ao governo terreno. O rei celestial governava a terra por meio da conexão que ele tinha com Adão e Eva. Então a terra, o jardim do Éden, recebia as ordens do reino de Deus, estabelecido por meio de Adão e Eva no paraíso onde eles habitavam. Isso jogado fora por Adão e Eva, esse vazio continuou a existir. Deus poderia ter o preenchido com qualquer outra coisa, mas só poderia ser preenchido com Deus. É um vazio cuja alma só aceita Deus. Então o homem tentou preencher esse vazio de algum jeito, e ele criou para si um mecanismo chamado religião. A religião é o mecanismo mais antigo criado pela humanidade. Se você estudar um pouco história antiga, e você vai perceber que logo dos primeiros rudimentos, os homens conseguiram deixar as suas histórias, seja nas paredes de cavernas ou em alguns escritos, e você vai perceber a devoção a divindades sendo desenhadas por eles ali. Assim que começa a ter a identidade de registrar o que faziam, então as divindades são criadas por si na perspectiva de criarem um jeito de preencher o vazio. Mas além disso, a religião se tornou um mecanismo de opressão, de manipulação, de domínio, de enriquecimento. É por isso que os maiores problemas que o mundo teve até hoje foi por causa da religião. As maiores guerras, os maiores crimes, as maiores mortandades, os maiores genocídios aconteceram por causa da religião. As professoras que aqui estão podem testemunhar de maneira clara, pelo tempo de estudo de história que já estudaram, e percebem de maneira contundente que não há nenhuma outra crise ou doença ou peste que matou tanto quanto a religião. É tão medonha, é tão maligna, que mata em nome de Deus, que se coloca em nome de Deus, que se apresenta como solução em nome de Deus. Veio Jesus e pegaram o que ele ensinou e transformaram numa outra religião. Não é à toa que nesses milhões de anos que o mundo tem, nesses milhares de anos que a humanidade tem, os homens não aguentam mais religião. É na verdade. Pergunte aí para a pessoa que está ao seu lado pertinho aí: você ainda suporta os valores da religião? Fala a verdade. Não tem nada mais opressor ao ser humano do que a religião. Por quê? Porque ela não te oprime os teus braços, ela não te oprime as tuas pernas, se bem que algumas oprimem pernas e braços e cabelo, mas ela oprime primariamente a sua alma. Ela te aprisiona na alma e te coloca num beco sem saída. Ou você faz o que o teu líder diz, ou o Deus do teu líder vai te massacrar, se o teu líder não fazer isso primeiro. É a religião. E por conta desse mecanismo se aprisiona países inteiros, nações inteiras. Vai na Índia, você vai saber o que é isso.
vai no Nepal, vai no Paquistão, vai na África. Você vai saber o que é isso. Não precisa ir tão longe, vem aqui no Brasil e anda por alguns estados. Você vai saber o que é isso. Não precisa ir tão longe, anda bem dentro de Dourados e conversa com algumas pessoas. Você vai saber o que é isso. A religião, ela é tão opressora que ela consegue colocar um monte de gente dentro de 4 paredes, oprimida, sem capacidade de dar um abraço em alguém e dar um sorriso sequer de felicidade, porque não há felicidade. Há aqueles que conseguem ser felizes fora dos aspectos religiosos, mas nunca dentro de um ambiente de religião. Que triste. E mesmo assim estão dentro desse sistema, porque entendem que suas almas é a única coisa que elas têm, ainda que pouco, mas ela é melhor o pouco do que nada. E se tornaram tão cativas desse sistema que não conseguem se soltar dele, que não conseguem olhar para frente e imaginar que existe um lugar melhor para se alimentar do que aquele nicho de religião do qual ele está vivendo. Se você conhecer alguém assim, talvez você possa perguntar para essa pessoa e ela vai dizer para você: cara, eu vivi assim muito tempo. Se você perguntar para mim, eu vou te responder: meu irmão, eu vivi assim por muitos anos. Ainda tenho as marcas da religião no meu corpo, na minha alma, porque ela simplesmente é um instrumento humano de domínio da alma das pessoas. O segundo elemento dentro do ser humano, uma característica que Deus não tirou dentro dele quando Adão e Eva perdeu, é o desejo de domínio. E por que Deus não tirou o desejo de domínio, embora isso ele potencializou-se na vida de todo ser humano, maximizou e se tornou gigante? E por conta desse desejo de domínio, o homem mata, o homem fere, o homem rouba, o homem massacra, o homem xinga, o homem critica, o homem faz chorar, porque quer domínio, quer poder. Esse desejo de domínio Deus não tirou do ser humano, justamente porque é a parte primordial para se estabelecer um reino na terra. Todo homem precisa ter essa fagulha dentro dele. O grande problema é que o homem permitiu que as trevas usassem essa fagulha. E saiba que é por conta dessas duas coisas, que caminham paralelas dentro do ser humano, que o Senhor Jesus dá uma direção aqui nesse texto. E ele começa respondendo as inquietudes da nossa alma. E ele diz de maneira clara: por que você anda ansioso pelas coisas? Eu queria que você perguntasse para a pessoa mais animada. Eu sei que vocês estão bem desanimados. Eu vou ter que chamar o Duran de novo. Bem desanimado mesmo. Então, pergunte para essa pessoa mais animada que você encontrar aí. Pergunta para ela: você conhece alguém ansioso? Meu irmão, se tivesse um remédio que dissesse assim, ó, tira a ansiedade, quem aqui compraria? Rapaz, eu ficaria milionário. Já pensou em tinha irmã vendendo esse remédio? Rapaz, eu não ia nem vender John Deere. Por quê? Porque todos, em algum momento, se não é intenso, mas sofre com ansiedade. É raro você encontrar uma pessoa que diz: cara, eu estou zen, olha, estou de boa, estou relaxado, não tem nada que comer, mas eu estou faceiro. Mas há um intenso sentimento dentro do ser humano que brota na alma dele, uma preocupação angustiosa sobre aquilo que não está ao alcance das mãos. Esse é o nosso maior dilema. Alguém aqui pode me responder como vai terminar esse culto? Alguém aqui sabe responder como vai amanhecer o dia de amanhã? Ninguém. Mas mesmo assim a gente continua preocupado, antecipando o dia de amanhã no momento de agora. Faz parte de nós, está dentro de nós. Esse dilema intenso que está dentro de nós é uma das fagulhas dos braços que brotam do vazio que todo homem tem. O que o homem tem dentro de si mesmo de crença, de alimento dentro daquilo que se ensina, não é o suficiente para canalizar
remédio para essa ansiedade é o vazio de Deus. E eu não estou dizendo de um Deus religioso, eu estou dizendo de um reino colocado dentro do ser humano, que preenche todo o vazio necessário que ele sente na sua alma, e que esse braço, essa extensão de ansiedade também é preenchida. Esse remédio a gente tem aos poucos conseguido doses homeopáticas e ministrar em nossa vida lá em casa. Em algum momento eu até estranho eu mesmo, porque não era assim. Entretanto, você percebe que Jesus tratava disso já naquela época, e não antes, não apenas naquele tempo, mas antes de Jesus, muitos outros líderes e grandes homens de Deus viveram no mesmo aspecto, preocupados e angustiados com aquilo que iria acontecer dali a um ano ainda. Tem gente tão preocupada que anda se descabelando com profecias até de Nostradamus. Crentes, imagine. E Jesus disse: por que você anda ansioso com as coisas que competem à sua vida pessoal? E Jesus coloca um detalhe aqui, dizendo que a nossa ansiedade está presa a esses detalhes. O que vamos comer? É a primeira coisa que ele coloca. O que vamos comer amanhã? Você quer saber que tem gente preocupada aqui, que vai comer depois do culto? Pois tem, com certeza tem. Fala a verdade, não já passou na tua mente agora há pouco? O que eu vou comer quando chegar em casa? Entende? O Lucas já está sorrindo porque pensou o culto inteiro. Desde de tarde está pensando: meu Deus, o que comeremos? O que beberemos? Você já notou que às vezes a gente faz essas perguntas para nós mesmos, tendo coisas na despensa? Você já chegou no dia de sábado e já olhou para a tua despensa, está cheia de arroz e feijão, tem alguma coisa congelada no freezer, e você se pergunta: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Já aconteceu isso com você? Tendo coisas em casa. Na verdade, a gente devia dizer: Senhor, tem um ovo aqui, glória a Deus. A carne vai vir só no outro dia mesmo. A gente tem a tendência de antecipar sofrimento, mesmo quando o sofrimento não precisa ser antecipado. E ele nunca precisa, mas a gente gosta de fazê-lo. Que comeremos? Que beberemos? Ou o que vestiremos? É outra coisa que a gente preocupa constantemente, mesmo tendo o que vestir. Ninguém sai só de toalha dizendo: meu Deus, e agora, Jesus? Vou de toalha para a igreja. Ninguém tem, ninguém. Porque o seu e o meu dilema é saber qual roupa vai. É ou não é verdade? O mais miserável tem pelo menos 2 camisas. É ou não é verdade? Então, no verso 32, ele diz assim: por que vocês ficam fazendo essas coisas? Quem faz essas coisas são os gentios, ele diz. São os pagãos. A palavra gentil aqui é a mesma palavra que foi dita ali, pagão. Não está tratando de etnia. Jesus está falando de uma religião, o paganismo. As pessoas que criam em todo outro tipo de divindade que pudesse dar a elas respaldo para as suas próprias vidas, paganismo. Os judeus criam em um só Deus, o monoteísmo. O paganismo crê em vários deuses, principalmente aqueles que suprem as suas necessidades. Então Jesus está dizendo: não façam como esses religiosos. Os religiosos é que se preocupam com essas coisas. Os religiosos é que estão ansiosos com o que vai comer, beber ou vestir. Então chacoalhe essa pessoa bonita pertinho de você e diga: você não é religioso. Por que então fazer o que os religiosos fazem? Você já percebeu a oração de um religioso?
Talvez seja até a nossa oração até esse momento aqui. Oração do religioso. Ao dobrar o joelho, Deus, obrigado por esse momento, Senhor, que estou aqui dobrar o joelho contigo, obrigado, te amo, viu? Agora, Senhor, tu sabe aquele problema que eu estou tendo, hein? Tu viu que eu tenho que pagar aquela conta tal? O Senhor sabe também que a minha mãe vai vir aqui em casa, não tem muita coisa para dar para ela, eu tenho que fazer um almoço legal para meus cunhados. Senhor, tu sabe, ó, a minha conta, o gerente já me ligou. Senhor, toca no gerente, eu toco no coração daquele gerente para ele segurar o juro. Oh Deus, aquela loja que está me ligando, Jesus do céu. E o Senhor sabe que eu estou precisando de uma camisa nova, meu cartão de crédito ainda não foi pago, eu preciso que o Senhor dê um aumento para mim esse mês. Olha, se o Senhor não der um aumento esse mês, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, porque a minha conta de luz vem mais alta, o imposto vem mais alto, Senhor do céu. Olha, essa crise brasileira está tão difícil. Senhor, ajuda nós, Senhor. Tu és o Deus dos céus e da terra. Por favor, faz alguma coisa por nós. Misericórdia, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Tchau. Você já fez essa oração? Fala sério. Agora em janeiro muita gente fez essa oração. Senhor, eu não sabia que havia essa fatura desse tamanho. Meu Jesus de Nazaré, como gastei. Mulher do céu, gastou demais, Jesus. Essa mulher que tu me deste gastou mais do que... É oração do religioso. Aí Jesus disse, cara, vocês são muito religiosos. Vocês não devem fazer assim, disse ele. Ele disse, o Pai Celestial, que está lá em cima, Ele sabe tudo que você necessita. Ele sabe tudo. Não diga para quem está pertinho de você, pergunta para ele, você não acredita que Deus sabe que você precisa de uma camisa nova? Meu irmão, você não consegue imaginar que Deus sabe que você precisa de pagar as contas? Ele sabe que o teu patrão tem que dar um aumento, mas ele está segurando ainda. Ele sabe. Ele sabe que você gastou mais do que devia, você sabia também. E agora colocou o problema na mão dele. E é sempre assim. E aí disse, Senhor, o diabo, eu estava passando lá, o diabo ficou mostrando aquele cartaz, promoção, eu não resisti. Foi o diabo, Senhor. Diabo safado, maligno, fez eu gastar mais do que eu podia. O sangue de Jesus tem poder. Agora toca nesse cartão, Senhor, faz desaparecer essa fatura em nome de Jesus. Tá bom. É possível, mas tem que ter uma fé tamanha, irmão. E olha, eu vou falar uma coisa para você, Deus não vai fazer isso não. Ele não vai lesar alguém para te beneficiar. Ele pode até abrir uma data para você carpir um lote e diz, tá aí meu filho, a porta aberta, 150 pila, dá para você pagar no mercado. Sabe? Ele disse, não façam como os pagãos fazem. Nós somos crentes, mas agimos como os descrentes. Somos crentes, mas andamos como os descrentes. É por isso que eu termino esse momento introdutório dizendo, Jesus disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que a gente ama esse texto porque ele termina dizendo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não ama essa parte? Fala a verdade, fala a verdade. Você não ama a parte, vos será acrescentado? Hã? Seja sincero, pergunte aí para esse crente. Tem que ser sincero, irmão. Pergunte para o sincero aí, você não ama essa parte do acrescentar? Todos nós amamos. Mas o relevo não está no vos será acrescentado. O relevo está no mas buscai primeiro. Mas a gente coloca o relevo em caixa alta, só vos serão acrescentadas. Porque a gente gosta dessa parte. Mas perceba que Jesus colocou as duas prioridades do reino. E o reino de Deus, para entender, conhecer o reino, aplicar o reino, é necessário primeiro estabelecer prioridades. Se não fizer, você nunca vai viver o reino. Por quê? Repita isso comigo. O reino de Deus, para tê-lo,
e vivê-lo, é necessário descobrir, compreender, aplicar. Outra vez. Outra vez, mais forte. Essas três coisas são a base para receber os benefícios do reino: descobri-lo, compreendê-lo e praticá-lo. Aplicá-lo na nossa vida a ponto de praticá-lo. Perceba que Jesus diz de maneira muito clara as duas prioridades, únicas duas prioridades do reino de Deus. Ele disse: buscai em primeiro lugar, ou seja, buscai a prioridade. O quê? O reino. E o que mais? Por favor, vamos terminar com essa vivacidade. Buscar em primeiro lugar o quê? Outra vez. Outra vez. Duas coisas o homem manteve após a queda: a ausência do reino e a necessidade de domínio. E Jesus disse: duas coisas prioriza na vida do homem: o reino e a justiça. O reino preenche o vazio humano, e a justiça dá equilíbrio à fome de domínio. Entretanto, o homem busca tudo menos reino e justiça. Quando ele diz: se você buscar o reino e a justiça do reino, um equilíbrio emocional, social, psicológico, espiritual vai vir na sua vida, e a tua mente conectada com Deus vai dar caminho para que o governo de Deus se manifeste através de você. É através disso que os benefícios do reino se manifestam na minha vida. E essa sequência de fatos é preciso compreender para poder viver. Ser uma estratégia nada mais é do que viver o reino de Deus na sua integridade, na sua plenitude. Ser uma estratégia de Deus para esse tempo é necessário antes viver. A solução para a humanidade não está em um novo sistema político, não está em um novo presidente, não está em um novo partido governamental ou político, não está numa nova forma de governo, nem numa nova filosofia, nem numa nova ideologia. A solução para esse mundo todo, para essa crise social, psicológica e espiritual que a humanidade vive, está exatamente centrada no conhecimento do reino de Deus. Eu lhes garanto que ao longo desse ano todo, se você decidir priorizar o reino e aplicar na sua vida, você vai passar o Natal de 2018 como o melhor Natal da sua vida, por conta daquilo que vai ser ministrado por Deus dentro do seu coração. A vida no reino, pode subir, filho, que nós já vamos terminar. A vida no reino nada mais é do que uma mente pronta para receber o governo de Deus e em todos os aspectos da vida. Quando a minha mente estiver pronta para receber e viver o reino de Deus em todos os aspectos, significa que todos os benefícios que o reino possui, também por meio de mim, será ministrado sobre a minha vida. É por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele disse que se fizermos isso, você nunca mais vai ter problemas financeiros, você nunca mais vai ter dificuldade com roupa, comida, bebida, insônia, dívidas. Nunca mais. Você nunca mais vai ter dor de cabeça com a queda do dólar. Nunca mais. Com a situação global. Nunca mais. Você não vai ter. Sabe, às vezes alguns pastores dos quais eu atendo me perguntam: pastor, como é que o senhor dorme à noite, sabendo das coisas que a gente carrega? Eu digo: meu irmão, eu deito no travesseiro e digo para minha esposa: boa noite, meu bem. Acabou.
minutos eu já estou na última fase do sono, irmão. Sabe, eu já estou sonhando de uma atmosfera. Às vezes eu estou lá no espaço, assim, com a nave espacial. Às vezes eu estou agarrando anjo para a perna, você não tem noção. Ela tem, porque às vezes o anjo se bate, irmão, e eu seguro ele lá, sabe? Mas o meu sono profundo, tem pessoas que levam 40 minutos, 1 hora para chegar no estágio profundo do sono. Parece que são 5 estágios do sono. Eu não tenho ideia de quantos que são, eu nunca parei para ver. Eu vou de... O meu é invertido. Se o seu começa de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu começo no quinto. É assim que funciona comigo. Eu durmo, mas sossegadamente. Mas olha, irmão, foi o tempo em que eu rachava cabelo. Agora eu entendi que eu vivo o reino de Deus e a sua justiça. Esses dias a minha esposa ofertou o veículo dela. Aí um irmão disse: a loucura do senhor é contagiosa, eu não vou ficar perto. Eu disse: é mesmo. E ele perguntou: como é que vocês conseguem ficar tranquilo? Eu digo: porque a gente vive um reino. Quem vive um reino não tem nada. Se eu não tenho nada, não preciso me preocupar com nada. Quem tem que me preocupar é meu Senhor. Eu não tenho nada, mas usufruo de tudo. Porque eu não tenho nada, mas o meu Pai tem. O Senhor tem, o reino tem. Então tudo que eu preciso, o reino providencia. Eu preciso crer nisso. Às vezes ele aperta a gente um pouco e diz: segura a onda, tá vendo? Segura a onda, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, segura a onda. Então a gente aprende um pouco com a dor. Mas ele nos ensina a viver de forma que a sua alma descanse nele. Problema tem, a luta tem, mas o seu estado de espírito é que determina como você vai passar pela luta. Entende? Essa é a diferença do reino. As pessoas estão doentes de alma. Por que você acha que o mundo hoje tem um problema global chamado câncer? De onde vem o câncer? É um pernilongo que pica? É uma cobra que coloca o veneno? De onde vem isso? Da alma. É a doença do século, porque a igreja nunca tratou a alma. A religião tratou pecado, tratou confessar, tratou exclusão, mas nunca tratou a alma. O reino trata a alma. O reino não trata rituais, não trata regras, não trata normas. O reino é você receber Deus dentro de você e você viver o certo porque Deus está dentro de você. Por isso eu te convido a viver o reino, a entrar no mundo do reino de Deus e deixar o reino de Deus ministrar sobre você a cultura do seu poder e da sua glória, de modo que essa cultura determine o meu jeito de andar, de falar, de comer, de vestir. Isso é o que a gente precisa fazer. Eu queria que você ficasse em pé. Esta noite eu vou te fazer um convite muito especial. É a introdução. Não faz parte das 45 lições isso aqui, é a introdução. Por isso eu quero te fazer um convite especial agora. Eu quero te fazer um convite para exercitar. Eu sei que tem muita gente aqui preocupado com o dia de amanhã. E com razão, porque tem problemas grandes para resolver amanhã. Eu sei que tem gente aqui que talvez de ontem para hoje nem dormiu direito. Com razão, prevendo as coisas que o dia iria propor. Mas eu quero te convidar esta noite a fazer um desafio a si mesmo, a testar o que eu estou a dizer a vocês, a chegar na sua casa e dizer: Senhor, desse momento aqui agora, em que você vai orar aqui agora, dizer: Senhor, eu vou para casa e nenhuma das aflições que até aqui me perturbaram vai me perturbar até que o dia amanheça e eu esteja pronto para resolvê-las, porque eu quero descansar em Ti conforme os Teus profetas descansaram. Eu quero descansar em Ti conforme Jesus disse que eu posso descansar. A Bíblia diz que se eu e você confiar no Senhor, enquanto dormimos confiando nele, Ele trabalha em nosso favor.
É Ele que diz isso. Deus ministra a bênção aos seus filhos enquanto eles dormem. Você precisa crer no que Deus diz. Você precisa crer. Creia, disse Jesus, e será possível. Creia, e tudo é possível. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha agora. Se você quiser fazer esse desafio comigo, eu sei, é muita coisa, eu sei. O problema é grande, eu sei. Você já tentou tirar essa preocupação da sua alma, eu sei disso. E você está olhando para a palavra e dizendo, eu creio, Senhor. Mas aí um lembrete vem na tua mente. E aí parece que tudo desaba outra vez e você foca, você está com o seu joelhinho dobrado e colocando tudo nos pés do Senhor. De repente a lembrança daquele problema vem e você começa a tentar achar a solução enquanto está ajoelhado orando. E você não quer que isso aconteça, mas está acontecendo. Então agora eu quero te convidar a orar esta noite de forma diferente, a desafiar-se e a pedir ao Senhor que aceite o seu desafio. Desafiar-se sim. E todas as vezes que a partir daqui, desse momento em que a sua preocupação, ansiedade te lembrar de coisas que você tem que resolver amanhã, a resposta que você vai dar a ela é exatamente: está nas mãos de Jesus, está no colo de Jesus. Que o reino de Deus venha sobre o seu problema. Que o reino de Deus venha sobre as suas finanças. Que o reino de Deus venha sobre as suas enfermidades. Que o reino de Deus venha sobre a sua família, sobre o seu relacionamento. Que o reino de Deus se manifeste sobre as coisas da sua vida. Então submeta a Ele agora. Pegue as suas dúvidas, as suas ansiedades, as suas preocupações. Diga para Ele agora: Senhor, esse meu salário que é pequeno, eu estou colocando nas tuas mãos. Essas minhas dívidas que são grandes, eu estou colocando nas tuas mãos. Eu errei nessas compras, mas agora eu estou pedindo ajuda e estou colocando nas tuas mãos. Eu admito que fiz errado, mas agora eu preciso de ajuda, eu estou colocando nas tuas mãos. E não vou mais ansiar-me por conta disso. É hora de você se autodesafiar. Incline sua cabecinha, feche seus olhinhos e ore enquanto eu oro por você e com você. E em seguida uma canção vai ser ministrada. Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, você vai poder abraçar seu cônjuge ou alguém perto de você e dizer: olha, eu não vou me ansiar até que eu tenha pronto para resolver o que Deus vai me dar. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Paizinho, eu oro agora outra vez. Eu oro balizado na tua palavra, Senhor. Eu oro justamente não apenas porque creio naquilo que está ensinado ou escrito nessa Bíblia, mas eu oro justamente porque aquilo que o Senhor tem ensinado tem tido resultado não apenas na minha vida, como na vida de muita gente aqui dentro. Eu oro, Senhor, balizado nos testemunhos que tenho tido. Eu oro balizado, Senhor, sobre as falas de muitas pessoas que têm vivido essa experiência do Teu reino, têm trazido para si mesmo as bênçãos que o Teu reino possui, quando colocam em Tuas mãos toda a esperança, toda a confiança, e não olham para as dificuldades que o mundo propõe, não olham ou não atentam para as lembranças que o diabo sopra nos ouvidos, e, Senhor, tentando tirar os olhos daquilo que o Senhor já fez. Então quero te pedir agora, meu Rei e Pai, todas essas pessoas que estão aqui, que vivem angustiadas, sejam por seus problemas financeiros, problemas de enfermidades ou relacionais, Senhor, que em algum momento a dúvida, a preocupação bate em suas mentes, tentando fazê-las desesperar. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, coloca na alma dessa pessoa, na mente dessa pessoa, a lembrança do que ela passou lá atrás, e o Senhor já resolveu para ela lá atrás. Mostra para ela, Senhor, para que ela se lembre que ele já passou por situação pior, e o Senhor a tirou dessa situação pior. Então o que será diante dessa situação de agora? Certamente passará e vencerá, será superior a isso. Eu quero te pedir agora, Senhor, em o nome
de Jesus. Traz a lembrança dos teus milagres já realizados na vida de cada crente aqui, para que ele se lembre de que o Senhor fez, e o Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que fará. Sim, Senhor, traz a lembrança daquilo que o Senhor já operou na vida deles, e faz essa lembrança ser um instrumento de fé, para que ele não olhe simplesmente com a preocupação de o que será amanhã, mas que o Senhor fará amanhã, conforme o Senhor quiser. Sim, Senhor, nós nos submetemos à sua vontade, porque estamos debaixo dela nesse mundo vil e cruel, mas acreditamos, Senhor, que mesmo na tempestade, o Senhor é quem segura a nossa embarcação, o Senhor é quem segura o barulho das ondas e a força do vento, o Senhor é que nos impede de afundar, o Senhor é que nos permitiu entrar no barco, e entrar sim no meio de tempestade, mas o Senhor também é o mesmo que manda o vento se acalmar e as tempestades baixarem. Sim, tu és o mesmo Deus, e por isso em meio às ondas, em meio à escuridão, em meio aos problemas, em meio às crises, em meio às preocupações, eu quero te pedir, Senhor, faz o teu filho e a tua filha se lembrar de que antes o Senhor o fez passar pelo vale de sombra e da morte, e ele está aqui vivo para a glória do teu nome, que antes fez ele passar pelo deserto, mas que agora está aqui livre para a glória do teu nome, que antes já fez passar pelas dores intensas, mas que está aqui para a glória do teu nome. Então as dores que estão agora serão também dissipadas, o deserto que está agora será também ultrapassado, as tempestades que está enfrentando agora também se dissiparão. Sim, Senhor, e tudo isso será para a glória do teu nome. É por isso que eu declaro, Senhor, agora que crentes esta noite terão uma noite de sono como teu filho tenha, terão uma noite de paz, terão um dia de amanhã cheio de esperança, porque a esperança deles não está no governo, não está no gerente, não está no patrão, mas está no Senhor dos exércitos, e se está nele, a nossa fé não falha, a esperança não falha. É por isso, Senhor, que eu oro agora com a tua igreja, e quero sim, em nome de Jesus, testemunhar e declarar, Senhor, que tu estás operando agora para a glória do nome do teu filho Jesus. Venha o teu reino sobre famílias inteiras aqui, venha o teu reino sobre filhos e filhas, sobre pais e mães, sobre enfermos, sobre desempregados.